Eu quero compartilhar, então, na verdade, eu quero fechar uma série de mensagens que eu estou pregando. E hoje eu quero, na verdade, também concluir a mensagem de domingo passado, onde nós falamos sobre o Jesus crucificado. E eu falei, prometi que eu ia avançar um pouco mais nesse tema hoje. Então, hoje eu quero falar sobre Jesus crucificado, a cruz de Cristo, a parte 2, Jesus crucificado 2, ok? Então, nós vamos conversar sobre isso. A gente tem conversado, nesses últimos domingos, que a mensagem da igreja, a mensagem do evangelho, ela tem que ter, e ela tem, e nós devemos colocar isso em prática quando formos falar do evangelho para as pessoas, ou quando a gente aqui vai pregar a palavra, seja aqui, seja em qualquer dos departamentos da igreja, nós precisamos ter as mensagens, a conversa, a gente tem que avaliar. Tem que ter 3 colunas, 3 fundamentos. Se você quiser ajudar alguém, você tem que se perguntar, a minha conversa, o meu conselho para essa pessoa, tem esses 3 fundamentos? Se tem, vale a pena. Se não tem, não vale a pena. Não é? Quais são eles? Já falei bastante. Jesus crucificado, a cruz de Cristo, Jesus ressurreto, a ressurreição, e Jesus glorificado, que quando ele ascendeu aos céus, ele foi glorificado. Tudo que a gente vai falar precisa ter essas 3 colunas, ok? Jesus crucificado, Jesus ressurreto e Jesus glorificado. Já falei sobre os 2 últimos, hoje nós estamos concluindo Jesus crucificado, ok? Vamos ler o texto de Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossenses 2,14 diz, eu vou começar aqui a segunda parte, então, dessa mensagem de Jesus crucificado. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, e removeu inteiramente, cravando na cruz. 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Amados, aqui então nós vemos 2 outros aspectos da cruz de Cristo. Domingo passado eu falei de um aspecto da cruz de Cristo que é o acesso que nós temos a Deus. Ou seja, só podemos entrar na presença de Deus e ser aceito e ser bem-vindo na presença de Deus por causa da cruz. Se não houvesse a cruz de Cristo, nós não teríamos como entrar e permanecer na presença de Deus. A cruz de Cristo abriu uma porta que eu chamei de acesso, pleno acesso, inclusive, pleno acesso. Então a cruz de Cristo e o produto da cruz. Qual é o produto da cruz? O sangue de Jesus. Jesus, ele morreu na cruz e ele derramou todo o seu sangue. E esse sangue que foi derramado na cruz, não em outro lugar, na cruz, esse sangue é o que nos dá acesso. Esse sangue também produz, e eu vou falar sobre ele, sobre o que ele produz também. Mas o primeiro ponto que eu falei domingo passado, e fiquei mais nisso, foi o acesso que nós temos a Deus. Então você não tem acesso a Deus pelo quanto você ora, pelo quanto você dizima, pelo quanto você adora, pelo quanto você frequenta uma igreja, pelo quanto você é bonzinho. Não, você só pode entrar na presença de Deus e permanecer na presença de Deus por causa da cruz de Cristo e por causa do sangue derramado na cruz de Cristo. Esse texto também fala de 2 outros aspectos da cruz de Cristo. Ele diz lá, coloca de novo para mim o versículo 14, 2,14, ele diz lá primeiro, o outro aspecto, cancelando o escrito de dívida. Diga comigo, dívida. Então a cruz de Cristo resolveu uma dívida que existia. A cruz de Cristo, por causa do sangue derramado, resolveu uma tal de dívida que existia contra todo mundo. Todos nós nascemos com essa dívida e ela precisa ser paga. Mas o texto diz lá, é contra nós e era também prejudicial. Em que sentido? Ela nos traz privação, essa dívida nos traz prejuízos, essa dívida ela traz uma série de prejuízos, vou falar um pouquinho sobre isso.
E também o versículo 15 fala do outro aspecto, da cruz de Cristo, do sangue de Cristo. Versículo 15. Versículo 15. Despojando os principados e potestades, aqui está falando de Satanás e seus demônios. E ele fez o que com eles? Publicamente os expôs ao desprezo. Venceu Satanás e seus demônios, triunfando sobre eles. Aonde? Na cruz. Então, na cruz também, então nós temos o acesso a Deus, nós temos o pagamento da dívida, uma dívida impagável, inclusive, e nós temos a vitória contra as trevas. Então, olha só a importância da cruz de Cristo, do Jesus crucificado. Ele nos dá acesso de novo à presença de Deus, ele nos dá o pagamento da dívida e ele nos dá a vitória contra Satanás e seus demônios. Fantástico. Imagine, quando eu falo de acesso, imagine que, e acesso e dívida, juntando as duas coisas, quando eu falo de dívida, imagine que todos nós nascemos aqui nessa sala, que nós estamos agora. E aí, eu coloco uma condição para permanecer nessa sala. E a condição é não pecar. Nós precisamos estar nessa sala e não pecar. Uma vez que acontece o pecado, a pessoa tem uma consequência. Ela é mandada embora da sala, ela sai da sala. Para ela, se ela quiser voltar para essa sala, ela não é obrigada a voltar. Se ela quiser voltar para dentro dessa sala, vai ter agora alguém na porta cobrando o quê? O ingresso. Essa pessoa vai agora cobrar um ingresso. Ou seja, para entrar de volta aqui, ela tem que comprar o ingresso, tem que pagar o ingresso e vai ser cobrado, senão ela não entra. Então, esse ingresso também nós chamamos da dívida. Precisa ser pago essa dívida. Se não pagar essa dívida, não vai entrar na presença de Deus. Essa dívida precisa ser paga. Que dívida é essa, papi? Essa é a dívida do pecado. O pecado qual? O pecado original. O pecado que todos nós nascemos. Ou seja, todo ser humano que nasce, ele nasce com essa dívida. Ou seja, mesmo, um bebezinho, como as minhas duas netinhas que nasceu. Aleluia. Tem que falar, Tem que dar. Mas mesmo aquele bebezinho lindo, maravilhoso, ele não tem como entrar na presença de Deus, se não for através do pagamento da dívida, ok? Agora, por que essa dívida é impagável? Por que essa dívida se tornou impagável? A gente precisa explicar isso para você entender o que significa a cruz de Cristo, quão importante é a cruz de Cristo. Dívida impagável por quê? Uma vez que houve uma dívida, um pecado, agora tem essa dívida, quem cometeu esse pecado foi quem? Um ser humano. O nome dele, Adão e Eva, 2 seres humanos. Mas a responsabilidade maior caiu sobre Adão. Então, por isso, nós vamos ter o primeiro Adão e nós vamos ter o último Adão. O primeiro Adão, o Adão lá do início, e o último Adão, Jesus. Então, é muito importante isso. Por quê? Porque foi um homem, um ser humano que pecou. Não foi um gato, não foi um cachorro, não foi um animal. Foi um ser humano. Então, quem cometeu a dívida? Quem adquiriu essa dívida? Um ser humano. Quem adquiriu essa dívida? Um ser humano, só que agora também um ser humano, um homem. Ok? Uma vez que isso aconteceu, para pagar essa dívida precisa acontecer uma coisa. Esse homem precisa morrer. Se esse homem morrer e ressuscitar, ele pode entrar de volta. Mas não basta apenas morrer e ressuscitar. Não pode ser qualquer homem que vai morrer e ressuscitar. Quem é o homem que precisa morrer e ressuscitar? Olha só como é complexo isso. E por que ela se tornou uma dívida impagável? Porque precisa morrer no lugar desse homem para pagar a dívida. Um ser humano. Precisa ser, dentro do ser humano, precisa ser um homem. Além de ser homem, precisa ser o quê? Precisa ser descendente de Abraão. Além de descendente de Abraão, tem que ser descendente de Davi. Olha que complexo isso. Precisa passar por esses critérios para poder morrer. Precisa ser humano, precisa ser homem. Aliás, pulei uma parte. Precisa ser humano, precisa ser homem, precisa ser primogênito. Não é o segundo filho, não é o terceiro. Tem que ser o primogênito que vai morrer. Segundo, precisa ser descendente de Abraão. Precisa ser também mais o quê?
precisa ser descendente de Davi. Por quê? Abraão e Davi. Abraão, porque Abraão, Deus tinha uma aliança, e até o Rogério falou de Abraão e do sacrifício de Abraão. Então precisa ser descendente de Abraão, porque Deus recebeu o sacrifício de Abraão. E ele prometeu, eu vou fazer a mesma coisa que Abraão fez. Então precisa ser um descendente de Abraão, porque Deus tinha uma aliança com Abraão. Segundo, tem que ser descendente de Davi. Por quê? Porque precisa ser rei. Olha só quão complexo é isso. Por quê? Porque Adão era rei. Como Adão era rei? Deus botou ele lá para governar a terra. Então ele era rei. Então precisa morrer um ser humano, um homem, primogênito, descendente de Abraão, descendente de um rei. Olha isso. Outra coisa, ele precisava ter nascido num lugar específico. Ele tinha que ter nascido em Belém. A hora que tudo isso tem mais alguma coisa. Mas a hora que esses critérios fossem achados em alguém, pronto, essa pessoa pode morrer. Uau! E aonde que está essa pessoa? Aonde acharia uma pessoa assim? E tem outro detalhe. Esse homem não poderia ter nascido em pecado, como cada um de nós nascemos. Meu Deus, mas como vai gerar um homem dessas características todas ainda nasceu sem pecado? Outra questão. Esse homem, mesmo tendo nascido sem pecado, ele tem que, até o dia do sacrifício, ele não pode ter cometido nenhum erro. Meu Deus. E para achar uma pessoa assim? Deus falou um dia, Deus fez uma promessa. É impossível, naturalmente, isso acontecer. Tudo isso está numa pessoa só. Mas um dia eu vou mandar alguém que vai ter essas características. Chamado de Messias, uma promessa messiânica, o Messias, o enviado, o Cristo no hebraico, no grego. Aí Jesus foi enviado. Jesus, então, ele adquiriu todas essas condições. Jesus nasceu como ser humano, sim ou não? Sim. Jesus nasceu sem pecado, sim ou não? Por quê? Porque ele foi gerado pelo Espírito de Deus no ventre de Maria. Segundo, ele é primogênito? Era, não é verdade? Ele é descendente de Abraão? Descendente de Abraão? Sim. Descendente de Davi? Sim. Nasceu em Belém? Nasceu sem pecado? E ele cometeu algum pecado até o dia da cruz? Nenhum. Então Jesus podia morrer no nosso lugar. Posso ouvir um aleluia, um glória a Deus? Olha que maravilhoso isso. Aí você entende por que Jesus teve que passar por julgamentos. Jesus foi julgado por Pilatos. Jesus foi julgado por Herodes. Jesus foi julgado pelo sumo sacerdote. 3 lugares de julgamento que Jesus passou. O sumo sacerdote, o Pilatos, o imperador romano, e o rei Herodes. Ele passou por tudo isso. O que aconteceu nesses 3 fóruns de julgamento? Jesus foi condenado nos 3? Oh, aleluia. Oh, isso aqui é de Deus, hein? Seguinte, vai ter quentão hoje. Crentão, não é quentão. Já me trouxeram aqui um crentão, ó. Deixa eu ver se tá bom. Como ele disse, um pastel. Aleluia. Pastel e crentão. Crentão, tá? Voltando, corta ali, crentão. Jesus, ele vai para o sumo sacerdote e ele encontra a culpa, ele faz um julgamento injusto, condena Jesus. Pilatos, imperador romano, fala o quê? Não tem culpa. Então, o julgamento de Caifás, sumo sacerdote, injusto. O julgamento de Pilatos, ele diz, não vejo culpa nesse homem. Manda para o rei Herodes diz, não vejo nada que justifique a morte desse homem. O que significa isso? Jesus morreu completamente inocente. Jesus não cometeu nada. Queridos, esses julgamentos foram muito importantes, mas é como se avaliasse o animal que ia morrer. E foi encontrado nesse animal plena inocência. Então Jesus não cometeu pecado durante os 33 anos da sua vida. Posso ouvir um aleluia? Então Jesus, quando ele morreu, e quando o sangue dele foi derramado, o sangue de um inocente foi derramado, o que vai acontecer? Jesus, então,
Com o sangue dele, ele adquiriu o preço da dívida. Então agora está pago a dívida. E essa dívida, Jesus não precisava usar ela para ele mesmo. Porque Jesus poderia entrar na sala, vamos imaginar a sala de volta. Jesus poderia entrar na sala? Poderia não entrar na sala? Por quê? Porque Jesus não tem pecado, então ele poderia entrar e sair a hora que ele quisesse. Só que nós não. E o que ele fez? Para que eu e você pudéssemos entrar, a Bíblia diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ou seja, eu e você, quando Jesus morreu, morremos com ele. Então, o sangue de Jesus passa a ser o nosso preço de resgate. O sangue de Jesus passa a ser o pagamento da dívida. Agora, eu e você podemos pegar esse sangue e entrar nessa sala. Amém, não? Vocês estão comigo aqui? Olha que tremendo isso. Jesus pagou essa dívida. E se não há mais dívida, não há mais o quê? Condenação. Por quê? Porque Jesus pagou completamente a dívida. Então eu tenho livre acesso a Deus. E agora eu tenho uma dívida paga. Se eu tenho uma dívida paga, essa dívida significa o quê? Que o meu pecado foi pago. Que o pecado que eu nasci está resolvido. O pecado que cada um de nós nasceu, está resolvido. Só que também, todos os erros que eu e você cometemos depois que nascemos, todos os pecados que você e eu cometemos depois que nascemos, pelo mesmo sangue, também encontramos perdão. Amém? Vocês estão aqui ouvindo isso aqui, não? Então, o que acontece? Agora nós temos o pecado original que a gente tinha. Está resolvido. E se porventura a gente comete algum erro e reconhecemos o nosso erro, o que acontece? Nós somos perdoados. Por isso, novamente, não há condenação sobre a sua vida. Não há condenação sobre a sua vida. Diga assim comigo: eu sou agora livre. Diga: livre de condenação. Porque não há mais dívida que pesa sobre mim. Se eu não tenho dívida, eu posso entrar na presença de Deus. Se eu não tenho dívida, o pecado não pode mais dominar a minha vida. Se eu não tenho mais dívida, Satanás e seus demônios não têm acesso a mim. Uau! Vocês estão pegando isso, não? Uau, que tremendo isso. Então nós precisamos entender hoje, o acesso já falamos, mas eu quero tocar hoje na questão do pecado. O pecado, tanto original, que é aquele que a gente nasceu, como os pecados que a gente comete durante a vida, todos eles têm a solução no mesmo sangue, no mesmo sacrifício. Aleluia. Senão, toda vez tinha que morrer alguém. Toda vez tinha que matar algum bicho para resolver. Mas isso acabou, graças a Deus. Jesus morreu, a Bíblia diz que ele foi crucificado uma vez por todas e não precisa morrer mais. Posso ouvir um amém? Então agora nós acessamos o perdão. Nós acessamos o perdão. Agora, uma vez que esse pecado foi resolvido, agora nós precisamos entender algo interessante, algo bastante interessante. O pecado, ele trouxe consequências. O pecado original e os pecados que a gente comete na vida trazem consequências. Uma delas é o acesso das trevas na nossa vida. O diabo tem poder para tocar, porque o pecado dá essa liberdade para ele. Também, qual é a outra consequência do pecado? Doenças e enfermidades. Pessoas passam a sofrer a questão da doença e enfermidade, e isso é consequência do pecado e dos pecados. Muitas doenças, por isso que o texto fala, doenças e enfermidades. Existem enfermidades que é quando você está um dia frio, chuvoso, e você sai sem blusa. Aí você toma um resfriado, você adquire algumas doenças pelo mau uso do seu corpo. Por exemplo, você come demais. Né? Você não come não, em nome de Jesus. Algumas pessoas comem demais, aí fica obeso, aí isso traz problemas
cardíacos e tantos outros. Muitas pessoas se embriagam, bebem, usam mal dorme mal, come mal, enfim, tantas outras questões. Sofre acidentes, machuca-se, cria uma questão de problemas, tantos outros. Isso chama-se de enfermidade, são dificuldades físicas, biológicas adquiridas. Agora, existem doenças. Doenças são fruto espiritual, tem uma origem espiritual. Querido, escute isso. Doenças têm uma origem espiritual. E a forma de vencer, tanto uma como outra, é o mesmo lugar. Cruz de Cristo, sangue de Cristo. Então, quero dizer, se você hoje está enfermo, se você tem alguma... Aliás, se você está sentindo sintomas de enfermidade na sua vida ou doença, coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Não tem vergonha de dizer não. Está com alguma enfermidade, coloca a mão no coração. Diga assim, Jesus morreu por mim. Derramou o seu precioso sangue para quitar a minha dívida. Por isso não há mais condenação sobre a minha vida. Todo pecado está perdoado. Eu recebo perdão dos meus pecados. E desta forma, eu dou ordem agora a toda consequência de pecados, que são doenças e enfermidades. Saia do meu corpo agora. Eu não preciso carregar condenação no meu corpo físico. Eu sou saudável pelo preço que Jesus pagou na cruz. E esse preço é eterno. Por isso eu digo agora a você, enfermidade, a vocês, doenças, vocês não podem continuar no meu corpo. Saiam agora, pelo poder que há no nome de Jesus e pelo pagamento da dívida que Jesus fez. Eu declaro que eu sou livre e liberto de toda doença, de toda enfermidade e de toda consequência dos pecados. Por isso eu te agradeço pela minha cura, que eu recebo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Uau. Não é verdade? Pegaram isso, não? Amados, é dessa forma. Agora eu quero entrar no outro ponto. Falei das consequências do pecado. Agora existe um outro detalhe que é o seguinte. Escute bem o que eu vou falar agora. Eu vou entrar num assunto um pouquinho polêmico, mas eu preciso falar. Toda solução que você alcançar na sua vida, por exemplo, de curas, resolver problemas nessa área, libertações de demônios, toda vitória que você tiver, ou toda conquista que você tiver, que não tenha passado pela cruz de Cristo, não é de Deus. Aliás, deixa eu corrigir isso, não glorifica a Deus. Tudo que nós enfrentamos, como eu falei, em relação a essas consequências, precisa passar pela cruz de Cristo. Por quê? Por duas razões. Primeiro, glorificam a Jesus. Segundo, são vitórias definitivas e não passageiras. Terceiro, as pessoas não saberão quem é Jesus na sua vida. Soluções precisa passar pela cruz de Cristo. Posso ouvir um amém? Deixa eu explicar isso para você. Querido, eu falei aqui que toda vitória nessas áreas, ou toda vitória contra a consequência do pecado, o lugar aonde eu encontro essa solução é a cruz de Cristo. É convivendo, recebendo, me relacionando com Jesus crucificado. O que significa isso? Significa que você está enfermo, nós fizemos uma oração, é uma doença, nós fizemos uma oração. Depois eu vou falar especificamente sobre libertação das trevas.
Toda libertação, cura, solução, por isso que o texto que eu li hoje também é proposital. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, libertar, curar, alegrar. Ele diz, esse Espírito está sobre mim para fazer isso. Então, a origem é a cruz de Cristo. É o Jesus glorificado. Quando você se relaciona com Jesus crucificado, quando você se relaciona com Jesus crucificado, você tem acesso à vitória nessas áreas. Mas, é aí que eu falei que eu entro um ponto meio polêmico aqui. Mas precisa ser bem explicado. Porque nós temos outras formas de curar. Temos ou não? Quais são? Outras formas de curar enfermidades e doenças? Remédios, médicos, ciência. Não temos? Temos. Deixa eu colocar outro ponto para você. Se existem remédios que curam, se existem estudos ou práticas científicas, acadêmicas, que trazem sim solução de física, como também psicológica, emocional, que nós temos os profissionais da saúde emocional, nós temos os profissionais da saúde biológica. Ou seja, se existe, e existe, não se, existindo essas pessoas, ou existindo pessoas que entendem e que conseguem descobrir remédio A, B ou C, ou uma técnica que traz soluções emocionais, por exemplo, e aí entra o campo da psicologia, da psiquiatria. Queridos, se existem essas bênçãos, se existem esses benefícios, naturalmente falando, isso é de Deus ou do diabo? De novo, isso é de Deus ou do diabo? O diabo nunca formaria um psicólogo. O diabo nunca incentivaria um cientista a descobrir uma cura. Porque o diabo veio para... O diabo veio para... Ele não veio para criar cura. Ele não veio para criar solução. Ele veio para destruir. Aí a pergunta é, então, psicólogo é de Deus? Psicólogo é de Deus? Psiquiatra é de Deus? Médico é de Deus? Enfermeiros é de Deus? Sim ou não? Claro que sim. Por quê? Tem um versículo que diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Descendo de quem? Do Pai. Descendo de quem? Do Pai das luzes. Aonde não há sombra, né, de variação e tudo mais. Então, se existe essas especialidades, esses remédios, essa química, é porque foi Deus que criou. Alguém dá glória a Deus? Sabe aquele anador que você compra? É de Deus. Sabe aquele remedinho que você toma? É de Deus, pode ser não. Sabe aqueles profissionais que nos ajudam na psicologia? É de Deus. Psiquiatra e assim por diante. É de Deus, é de Deus. Posso ouvir um amém, aleluia? Então não existe competição entre a cruz de Cristo e eles. Mas quando que eu procuro o médico e quando que eu procuro a cruz? Fala ou não fala? Você pode procurar a ciência. E está aí à disposição. Só que para você procurar a ciência, você precisa de dinheiro, você precisa de plano de saúde, você precisa de alguns recursos. E a cruz de Cristo você tem de graça. Mas para acessar a cruz de Cristo você precisa de fé. Sim ou não? Então quando que você deve procurar um ou procurar outro? Aí eu diria o seguinte, sempre, diga comigo, sempre. Sempre no grego é? Sempre, sempre. Toda a solução da sua vida, busque Jesus. Antes de ir no médico, antes de ir numa ciência,
Busque o Jesus crucificado, porque é ali que está a solução para todo problema biológico, emocional, consequências de pecados. Você tem que buscar a cruz. Deus, eu vou orar. Eu vou impor as mãos. Eu vou ungir com óleo. Eu vou pedir oração para alguém. Eu vou... Faça isso. Outra coisa. Se caso você ainda assim precisar ir no médico, precisar tomar o remédio, eu digo para você, vá e tome o remédio. Não fique sofrendo. Eu quero dizer para você, não fique sofrendo. Vá no médico. Posso ouvir um amém aqui, não? Agora, quando você for no médico, tome um cuidado. Tome um cuidado. Se você for no médico, quando você for no psicólogo, quando você for no psiquiatra, quando você for num profissional XYZ, quando você tiver que procurar um médico, fazer uma cirurgia, tomar medicamento, tome um cuidado. A glória final sempre é de Jesus. Qual é o problema da medicina e das ciências? É quando elas querem tomar o lugar de Jesus. Quando a psicologia quer se fazer melhor que Jesus, fuja. Quando a psiquiatria quer dizer, não crê em Jesus, não glorifica Jesus, procura outro profissional. Toda glória pertence a Jesus. Toda fonte de cura, seja pelo Espírito, seja através da fé, seja através do médico, eu quero dizer algo para você. A fonte é uma só. É Deus através de Jesus Cristo. Eu preguei esses dias atrás aqui e expliquei. Né? Eu estava esses dias ouvindo, eu gosto de ver alguns, eu estava vendo uns videozinhos de música. Eu gosto de música. Gosto de música bem cantada, bem tocada. E eu estava ouvindo alguns vídeos, aí eu vi um vídeo lá, e você ouve aquilo, daqui a pouco as lágrimas escorrem. Meu Deus, que coisa linda, que coisa especial, que coisa tremenda. Essa pessoa, e mesmo não música crente, essa pessoa canta e você olha e fala, uau, que voz, que afinação, que tremendo isso. Essa habilidade vocal é do diabo? Essa habilidade vocal é do diabo? Não. Uma vez eu fiz uma reportagem sobre Michelangelo. Que história! Que obra! Na área artística, né, de escultura, essa coisa toda. Aquela habilidade é do diabo? O diabo não faz nada bonito. Escute isso. Tudo que o diabo faz, ele torna horrível. Ele destrói. Ele manipula para o mal. Agora, qual é a questão aqui desse músico excelente, desse escultor, artista excelente? Ele precisa entender que a fonte daquela habilidade musical, artística, vem de Deus. E se ele não glorificar a Deus, ele vai ter problema. Vocês já viram quanto músico bom, morre cedo? Morre de overdose? Morre de acidente? Por quê? Quando você vê uma pessoa dessa, que começa a querer pegar a glória de Deus para ele, isso mata. Lembra aquela história quando Davi está trazendo a arca? Dois rapazes, dois sacerdotes, aliás, duas pessoas lá. A arca está no carro de boi, e aí ele tropeça no buraco, a arca vai cair do carro. Dois caras vão lá e tentar segurar a arca. O que acontece com eles? Morrem imediatamente, porque eles tocaram na arca. Tocar na arca significa tocar na glória de Deus. Escute o que eu vou falar para você. O homem não nasceu para
para tocar na glória de Deus. O homem, seja quem for, você e eu, inclusive filho de Deus, nós não tocamos na glória de Deus. Por isso, toda a glória, toda a honra seja dada a Deus. Você é um bom marido, é para a glória de Deus. Você é uma boa esposa, é para a glória de Deus. Você é um bom pai, é para a glória de Deus. Você é uma boa mãe, é para a glória de Deus. Você é um bom filho, é para a glória de Deus. Você é um bom profissional, é para a glória de Deus. Você é um bom psicólogo, é para a glória de Deus. Você é um bom psiquiatra, é para a glória de Deus. Você é um bom médico, é para a glória de Deus. É um bom pastor, é para a glória de Deus. E essa glória pertence a Ele. E aí que eu falo o perigo. Toda vez que você tenta resolver qualquer problema aqui, que a origem dessa solução é a cruz, sempre tem que passar por Jesus. Deus quer que você experimente a cura de uma forma sobrenatural. Deus quer que você experimente a... Não sei quem falou, que foi aqui que falaram ou não, mas... Deus quer, seja uma simples dor de cabeça, seja um câncer, Deus quer te dar cura dessas duas coisas. Mas não sabemos não, mas por algumas razões, tem gente que alcança essa cura pela fé e tem gente que não alcança. Seja por falta de fé, seja por sei lá por quê, mas tem pessoas que alcançam e tem pessoas que não alcançam. E se essa pessoa não alcançou a cura pela fé, vai para o médico. Aí o médico chega e fala assim, ó, você vai ter que tomar esse remédio pro resto da sua vida. Ok, toma. Mas continue orando. Deus, aqui ele diz que eu vou ter que tomar pro resto da vida. Mas na cruz de Cristo diz que isso já está resolvido. Então eu estou tomando esse remédio, mas eu creio na cura de Jesus. E eu quero dizer, deseje nunca mais tomar esse remédio. Posso ouvir um amém, um aleluia? Vocês estão aprendendo alguma coisa aqui hoje? Isso é a cruz de Cristo. Porque tem crente que tem que tomar remédio e fica, não vou tomar, eu vou ficar na fé. Ah, eu não vou operar. Ah, como? Ô, meu irmão, se você tiver fé, então encare isso. Agora, se você não consegue alcançar esse milagre, meu irmão, não seja teimoso, não seja orgulhoso, vá para o médico. Deus não quer que você sofra. Posso ouvir um amém, aleluia? De novo, eu não estou anulando nenhum nem outro, mas eu só estou colocando as coisas no lugar certo. Mas eu insisto, Deus quer que você experimente a cura pela fé. Porque Jesus morreu para você ter saúde. Jesus pagou a dívida para que você não sofra mais as consequências do pecado. Alguém dá uma glória a Deus? Amém? Porque às vezes a gente acaba colocando peso nas pessoas. Ó, você tem que andar pela fé. Aí a pessoa toma um remédio escondido. Não, ninguém pode ver que eu estou tomando remédio. Meu Deus, parece que está tomando o quê? Escondido? Droga? Meu irmão, pare com isso. Aí o irmão vai lá e conta o testemunho que ele foi curado bem na situação que você tem. Que você está enfrentando. Ele foi curado. Imediatamente você está lá. Eu sou menor que esse irmão. Esse irmão tem mais fé que eu. E aí entra o quê? Acusação, condenação, frustração. E aí eu pergunto, quem está produzindo isso? Quem está produzindo esses sentimentos ruins? É Deus? É o diabo. É demônios. Posso ouvir um amém? Não? Vocês estão comigo? Então eu queria colocar esse ponto aqui que é muito importante. Outro ponto que eu falei aqui é que o pecado nos dá vitória contra... Aliás, pecado não. A cruz de Cristo nos dá vitória contra o pecado, que é aquele que nós nascemos, e os pecados, que é aqueles que a gente comete. Diga assim comigo. O Jesus crucificado trabalhou de tal forma que eu não preciso errar mais.
Quantos aqui creem que é possível você não errar mais? Quantos creem aqui que é possível, através da obra de Jesus, você não cometer mais pecado? Você crê que a obra de Jesus é poderosa nesse sentido? Sim ou não? Sim. Porque se você crê que você não precisa mais tomar aquele remédio e Deus vai te curar completamente, por que você crê que você não precisa pecar mais? Não, eu quero ser curado do câncer, nunca mais ter ele. Também eu quero ser curado desse pecado e nunca mais cometer ele. E aonde que está a solução para você nunca mais cair em pecado? Pecado comportamento. Aonde que está a solução para você nunca mais cometer pecados do comportamento? Na cruz. Tem pessoas que falam assim, pau que nasce torto. Pau que nasce torto, morre torto. Né? Isso é das trevas, uma maldição do diabo. Porque pau que nasce torto, Deus mata o pau e cria uma árvore nova. Isso é muito poderoso. Queridos, tem pessoas que falam assim, eu não consigo vencer esse vício. Eu não consigo vencer essa mentira. Eu não consigo vencer esse ódio que eu tenho pela pessoa. Eu não consigo perdoar tal pessoa. Consegue sim. Eu não consigo parar com os pensamentos pornográficos. Consegue sim. Alguém dá um amém, aleluia? Por que você está falando que você não consegue? Porque você está olhando para onde? Para a cruz ou para a sua própria vida? Para você mesmo. Se você olhar para você, é claro que você não consegue. Ninguém consegue. Deixa eu dizer algo para você. Ninguém consegue vencer vícios, comportamentos errados. É só a cruz. Posso ouvir um aleluia, um glória a Deus? É só a cruz que vence o pecado. É só a cruz, é pela cruz que você vence isso. Jesus crucificado, ele nos ajuda a vencer o pecado. Pecado no sentido de comportamento. Tratar esse jeitão tosco. Esse ódio, essa raiva, essa vingança. A mentira, o adultério. Eu não consigo parar de olhar para a mulher. Consegue sim. Lógico, falar para olhar para a mulher do jeito errado, lógico, né? Eu não consigo. Consegue sim. É por isso que Jesus veio, é justamente porque você não consegue. Mas Jesus morreu no seu lugar para vencer, para te dar vitória contra o pecado. Aleluia. Posso ouvir amém, não? Põe lá Romanos 6,18. Antes que ela dorme lá, põe lá Romanos 6,18. Romanos 6,18. Aleluia. Uma vez libertados foram feitos o quê? Servo da justiça. Mas eu quero a primeira parte ali. Uma vez o quê? Libertados do pecado. Por que libertados do pecado? Porque o pecado escraviza. O pecado escraviza, os vícios escravizam, o mau comportamento escraviza, o mau pensamento escraviza, o ódio escraviza, a vingança escraviza. As pessoas que costumeiramente cometem os mesmos erros, é porque elas são escravas do pecado. Mas a Bíblia diz, uma vez libertados do pecado. Quando que eu e você fomos libertos do pecado? Na cruz. Alguém dá uma glória a Deus aí? Ó Romanos 6,6. Você quer saber de vitória contra o pecado? Tem que ler esse capítulo inteiro. Ó, Romanos 6,6. Aliás, Romanos 6 inteiro. Sabendo isso, você precisa saber disso. Você precisa saber disso. Sabendo isso, que a nossa o quê? Nossa o quê? Velha natureza. Que velha natureza é essa? O pecado com o qual nós nascemos. É aquele que te faz pecar. Olha lá, sabendo isso, que a nossa velha natureza foi o quê? Foi adestrada. Foi educada. Foi convencida. Foi tratada. O que aconteceu com a nossa velha natureza? Foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído, e não sejamos mais o quê?
escravos do pecado. O que é escravo do pecado? Escravo desse comportamento, desse vício. Versículo 7. Pois quem morreu está justificado do pecado. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Versículo 9. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, aleluia, morreu para o quê? Para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Versículo 11. Assim também, olha lá, assim também vocês o quê? Considerem-se o quê? Mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então pare de dizer que eu não consigo, pare de dizer que é o meu jeitão, pare de dizer que é isso. Considere-se mortos. Próximo. Portanto, mas olha aí. Portanto, não permitam que o pecado, o quê? Reine aonde? Reine aonde? No seu corpo, o corpo mortal. Fazendo com que vocês obedeçam às suas. Não permita. Pecado, você não vai governar a minha vida mais. Porque eu morri com Cristo, eu fui crucificado com Cristo. Versículo 12, 13. Também, aqui é um ponto. Também não ofereça os membros do... Ele está falando qual corpo? Vamos lá, qual corpo ele está falando? Qual corpo? Mortal. Esse corpo bate assim. É esse corpo aí que ele está falando. Também não ofereça os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros, o membro do seu corpo, a Deus como instrumentos de... Deixa eu colocar um ponto aqui. Quero parar nesse versículo um pouquinho. Você pode ir tocando, fica à vontade, né? Também não ofereça os membros do corpo do pecado. Tempos atrás, fomos num lugar, tivemos que ir num lugar, e só música desgraçada. Música de sensualidade. Música suja. Música... Não é só música que não é de Deus, é música do capeta mesmo. Que promove sensualidade indevida, promove sensualidade fora do tempo. Sabe aquelas músicas que você vê uma menininha novinha, dançando, rebolando, fazendo coisas, uma menina daquela idade que ela nem sabe o que está fazendo, mas ela está fazendo coisas terríveis. Agora, por que ela está fazendo isso? Porque ela foi exposta ao pecado. Escute o que eu vou falar para vocês, sem tentar fugir aqui da religiosidade. Eu fui num lugar, tive que ir num lugar, e aí eu fiquei ouvindo aquelas músicas. Amados, se uma pessoa não está firme em Jesus, aquele espírito maligno que está por trás daquela pornografia, daquela sensualidade indevida, a pessoa o seu corpo será motivado para o mal. E o texto diz, não ofereça o seu corpo. Eu e a Priscila temos vai muito em casamento, né? Festa de casamento. E às vezes a gente vai em algumas festas e de repente começa lá uma pinga, não, pinga não tem, mas um uísque, cerveja, e daqui a pouco música, e daqui a pouco aquela coisa, eu olho para a Priscila e falo, vamos embora. Está na hora de ir embora. Não vou ficar aqui. Não vou ficar. Junto as meninas, vamos embora. Porque expor a si mesmo a uma coisa que vai estimular, talvez, coisas que não deveriam. Não apresente o vosso corpo ao pecado. Assistir alguns filmes. Assistir algumas coisas. Nós precisamos cuidar. Por exemplo, os jovens aí, né, criançada. A gente
todo cedo bota celular na mão dessa pesada. E é joguinho de violência, é joguinho de... E você reparou que geralmente em jogo de violência tem uma mulher seminua? Biquinão, corpão, as curvas, expostas. E está estimulando o que na criança? Sexualidade. Fora do tempo e indevida. E a Bíblia diz, tudo que você antecipa, isso vira maldição. Queridos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E o texto é muito claro, não ofereça o corpo de vocês. O corpo aqui é a orelha. Cara, para que ficar ouvindo isso? É pecado ouvir isso? Não, não é pecado. Mas você está se alimentando de algo, e você está alimentando algo que uma hora você não vai dar conta. Porque aquilo vai dominar. Porque eu digo para você, o pecado escraviza. O pecado escraviza. É, hora que eu vi, já foi. É, hora que eu vi, aconteceu. Hora que eu vi, perdi o controle. Claro que perdeu. A coisa você perdeu assim, de uma hora para outra. Não, porque foi estimulado. A cruz de Cristo vence isso. Amados, olha esse texto. Não ofereçam. Tome cuidado. Lembra que eu falei que Jesus venceu o pecado original, ele não nasceu em pecado, e segundo, ele viveu 33 anos sem pecar, e é isso que ele tem para mim e para você. Mas para que eu e você não peque mais, a gente precisa se submeter à obra da cruz de Cristo. É assim que vence o pecado, não tem outro jeito. Pai, mãe, você que educa os seus filhos, deixa eu dizer algo para você. Você pode falar, você pode educar, você pode corrigir. Mas deixa eu dizer algo para você, é a cruz de Cristo. Os nossos filhos que estão vivendo algo indevido ou um comportamento inadequado, os nossos filhos precisam da ministração da cruz. Meu filho está sendo muito rebelde, meu filho é muito respondão, meu filho não quer ir para a igreja, ele precisa de cruz. E você, pai, mãe, precisa falar da cruz. Eles precisam conhecer o Jesus crucificado. Posso ver um amém? Uau! Uau! E por último, eu quero encerrar com isso. O texto diz que ele triunfou sobre principados e potestades. Aqui está falando de Satanás e seus demônios. E aqui eu quero também entrar num ponto. Aqui na igreja a gente faz libertação, que é orar pelas pessoas que estão passando por algum problema espiritual. Um demônio que se apoderou, uma maldição espiritual. Queridos, a única fonte de libertação é a cruz. Você não, querido, escute o que eu vou falar para você. Nenhum de nós aqui nessa sala, ninguém aqui tem poder para expulsar demônio. Aliás, poder tem. Ninguém aqui tem condições naturais de enfrentar um demônio. Se você sozinho tentar enfrentar um demônio, você vai se dar mal. Eles são mais fortes do que nós. Mas nós não estamos mais sozinhos. Nós estamos em Cristo Jesus. Por isso, nós podemos expulsar demônios. Então você, na sua casa, percebe alguma coisa espiritual, você pode e deve confrontar as trevas e dizer, saiam daqui. Querido, tem coisa que é demônio, você tem que expulsar. Nós trouxemos, todo domingo a gente traz um cesto aqui. Às vezes o demônio entrou lá na sua casa através de um presente, através de um jogo, através de uma roupa. É uma forma que ele achou para entrar na sua casa e está lá, fazendo as coisas. Precisa quebrar, precisa jogar fora, precisa botar fogo. Precisa queimar, precisa orar principalmente. Algumas pessoas dizem, papi, na aba a gente nunca viu manifestação de demônio. Não sei por que você quer ver, né? Mas tem gente que fala assim, na aba não tem manifestação de demônio. Nunca vi alguém ficar demoniado na aba. Eu falei, mas por quê? Você quer ver? Você quer ver uma pessoa endemoniada ou não? Você gostaria de ver uma pessoa endemoniada? Para quê? Para ter curiosidade? Mas sabe por que não manifesta demônio aqui? Pergunta bem, por quê? Porque nós não deixamos.
Porque aqui é um lugar de culto. Sim ou não? Mas culto a quem? Você acha que nós vamos deixar um demônio fazer festa aqui? Às vezes muitas vezes tem gente que entra endemoniada e sai endemoniada. Mas não manifesta. Porque tem muitos demônios que continuam na vida de algumas pessoas porque elas querem. Desculpa. Às vezes nós estamos aqui no momento do shofar, do sexto, da libertação, e tem pessoas que na hora da oração fazem assim. Na verdade, o demônio está dizendo, e a pessoa não é ela necessariamente, mas o demônio não quer que saia dela. E eu vou dizer algo para você. Sabe qual é o demônio forte? Se é que eu posso dizer isso? Qual é o demônio mais forte? Pomba gira, tranca-rua, Beuzebu. Qual que é o demônio mais forte? É aquele que se manifesta ou aquele que fica escondido? Então nós não permitimos que demônios se manifestem. Mas na aba de Curitiba tem, mas de vez em quando vamos deixar também, tem que deixar. Porque tem gente que acha que não existe isso. Um dia eu vou orar aqui para manifestar demônio para você ver. Já que você está curioso. Amado, eu já tive essa experiência de ver pessoas endemoniadas e já expulsei muito demônio. Aliás, eu amo expulsar demônio. Tem uma coisa gostosa expulsar demônio. Cara, você botar o bicho para correr é uma coisa fantástica. Mas eu já vi gente botar a língua aqui no pescoço. A língua verde que nem a camisa do Palmeiras. Mas eu já vi isso. Pessoas fazerem coisas que você nem imagina que um homem pode fazer. Demônios agindo na vida de alguém. Mas eu quero dizer algo para você. A vitória está não no poder do pastor, não no poder do fulano, do A, B ou C. O poder está na cruz de Cristo. É pela tua cruz, Senhor, que nós dizemos agora, em nome de Jesus, demônio, sai daqui. Demônio, sai dessa vida. Demônio, sai dessa família. Demônio, sai desse corpo. É pela cruz de Cristo. E só. Posso ouvir um amém, um aleluia? É só pela cruz de Cristo. E graças a Deus por isso. Porque assim eles saem. Oh, glória! Não tem como. Não existe demônio que possa contra Jesus. Não tem. Porque a Bíblia diz que Jesus já os venceu. A Bíblia diz que Jesus na cruz triunfou sobre eles. E aliás, a Bíblia diz, e os expôs à vergonha. Os demônios não só foram derrotados, eles foram envergonhados. E eu quero dizer, você também, em Cristo Jesus, tem essa vitória sobre qualquer demônio. Por isso o Senhor diz para você, levante a sua cabeça. De manhã eu falei isso, eu quero falar hoje também. Meu irmão, pare de chorar por causa da obra do diabo. Nossa, mas está uma situação terrível. O diabo está batendo pra caramba e eu estou chorando. Para de chorar então. Você não chora. Você não chora porque o diabo está fazendo algo. Porque quando você chora porque o diabo está fazendo, você está engrandecendo ele. Ele está dizendo, aí ó, consegui fazer ele chorar. Eu consegui fazer ela chorar. É isso mesmo que eu queria. Eu queria ver ela chorando. Eu queria ver ele e ela desesperados. Queridos, quando você percebe que é uma batalha espiritual, para de chorar. Levanta a cabeça e diga, Satanás, aqui não. Chega. Eu não vou chorar pela sua obra. Eu não vou chorar pelo seu ataque. Você não vai me fazer chorar. Papi, mas a Bíblia não diz que... Você falou que é só pela cruz de Cristo, mas a Bíblia não diz que tem que jejuar e orar para expulsar demônio? Esses dias alguém perguntou para nós aí, tem que jejuar e orar para expulsar demônio? Não, você não jejua e ora para expulsar demônio, você jejua e ora para crer. Você precisa crer. E muitas vezes a falta de fé
muitas vezes é falta de jejum, de oração. Queridos, eu e você muitas vezes temos a carne muito forte. A carnalidade nossa é muito forte. E você precisa aquietar esse troço. Vai jejuar, para de comer um pouco. Para de assistir televisão, vou fazer jejum de série, vou fazer jejum de televisão, vou fazer jejum de celular, eu vou fazer jejum de comida, eu vou fazer jejum porque eu creio em Jesus, eu creio na obra de Cristo, e eu preciso crescer nessa fé, eu preciso me fortalecer na fé. Só que a minha carne é muito terrível. Então vai um jejum aí. Ora e jejum. Mas você não é porque você jejua e ora que você vai expulsar o demônio. Demônio vê o cara, já vem vindo aquele irmão, ele jejua e ora, hein? Olha, ele vai vindo, ele está vindo, ele vai me expulsar. Não. Isso não é jejum, isso aí não expulsa o demônio. Falo, não falo. Porque se você colocar a autoridade para expulsar demônio no jejum e oração, você anulou a cruz. É porque eu jejuo e oro, por isso que eu expulso o demônio. Você está querendo a glória para você, que você expulsou esse demônio, né? E aí o demônio sai e você fala, sabe do quê? Um mês de jejum, um mês sem celular, um mês sem comida, então é por isso que o demônio saiu. Sai daí, irmão, sai daí, irmã. Esse demônio saiu é por causa da cruz de Cristo. Esse demônio saiu é por causa da vitória de Jesus na cruz. Para com essa conversa boba aí de jejum e oração. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu oro todo dia. Alguém já tentou expulsar demônio e não estava com o dízimo um dia? Eu já ouvi pessoas falar isso. Eu não vou expulsar não, porque eu não paguei o dízimo. E que tal que o demônio fala? O demônio chega e fala assim, você nem dizimou, safado, você quer me expulsar aqui? E que tal que ele me entrega para os outros e todo mundo fica sabendo o que eu não dizimei? Ele vai me entregar. Então a melhor coisa é, não mexe com o diabo, porque ele não mexe com você, né? Que tal que ele me entrega? Que tal que ele fala o que eu faço escondido? Então melhor não mexer com o diabo, né? Eu deixo o demônio aí. Que tal que ele me entrega, me dedura aí? Não é pelos seus feitos que você expulsa o demônio. É pela obra de Cristo Jesus. É pela vitória de Cristo Jesus na cruz. Demônio, você não presta. Demônio, é Jesus que presta. Demônio fala, você não vale nada, você errou. Não é pelos meus feitos, é pela cruz de Cristo. Por isso, em nome de Jesus, sai daí. E, aliás, fica quieto, não conta nada. Vocês aprenderam algo aqui hoje? Eu estou mostrando para vocês. Agora vocês entenderam por que toda mensagem que se prega num culto, toda mensagem que você tem na conversa com alguém que você ama, precisa estar baseado na cruz de Cristo, na ressurreição de Jesus e na glorificação de Jesus. Porque se não tiver isso, você está correndo riscos terríveis. Posso ouvir um amém? Aleluia. Vamos colocar em pé, vamos aplaudir Jesus, amém?